onde existir uma ação de Satanás na vida deste povo, meu Pai, que caia por terra toda a ação do mal, toda a ação de Satanás, toda a obra do inferno, seja completamente desligado, quebrado e paralisado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada vida, abençoa cada alma, abençoa cada pessoa, meu Pai, que precisa do teu poder, da tua unção, da tua luz, da tua plenitude. Oh Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, vem Espírito de Deus sobre cada pessoa. Oh meu Deus, vem facilitando a vida deste homem, desta mulher, vem abençoando cada alma, cada vida, cada pessoa, meu Pai, para que elas possam desfrutar da vida abundante que só o Senhor tem para dar, para que elas possam desfrutar, meu Pai, do teu santo poder, dessa unção poderosa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Onde existia um mal, onde existia uma ação do inferno, onde existia uma obra do diabo na vida, meu Pai, deste homem, desta mulher, eu clamo o teu santo poder, eu clamo essa unção poderosa que despedaça, que quebra todos os grilhões do inferno, que despedaça, que quebra as amarras, as algemas que o diabo tem colocado, meu Pai, na vida deste povo. Não permita, Senhor Jesus, não permita que esse homem, essa mulher, seja, meu Pai, trucidado pelas ações do diabo. Não permita, meu Pai, que o inimigo venha roubar, matar e destruir na vida deste povo. Que o teu espírito de poder, que o teu espírito de paz, que a graça do Senhor, que a glória do Senhor, que a luz do Senhor possa brilhar mais e mais, até ser dia perfeito, meu Deus, na vida deste povo. Oh, santo, santo, maravilhoso, eterno e todo-poderoso Deus, que o Senhor possa fluir sobre cada vida. Meu Deus, hoje é dia de milagres, hoje é dia da manifestação do teu poder sobre a vida deste povo. Hoje é dia dessas pessoas, meu Pai, desfrutarem da vida abundante que só o Senhor tem para dar. Hoje é dia, meu Deus, para que essas pessoas possam verdadeiramente, Senhor, serem por Ti abençoadas, edificadas e santificadas pelo poder da Tua palavra. Jesus, abençoa cada alma, abençoa cada vida, transforma cada pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu santo poder, eu peço a unção poderosa, despedaçando e quebrando todos os grilhões do inferno. Senhor Jesus, onde existiu o mal na vida deste homem, desta mulher, em o nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra, porque o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor enviou a sua palavra, Jesus Cristo, para os sarar, para os livrar da sua destruição. Receba a cura, receba a libertação, receba o poder de Deus na sua vida, receba o amor que despedaça e quebra todo e qualquer jugo do maligno. Receba a sua vitória em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Por favor, pode sentar. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu sou o pastor Joselilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Aqui está a nossa igreja, nós estamos aqui dentro, tá? E eu quero que você interaja com a gente através do nosso WhatsApp. Esse WhatsApp você pode fazer o seu pedido de oração, você pode pedir a sua visita online. O DDD do nosso WhatsApp é o 81 e o telefone é o 3090-3300. Até mais, você que quer ajudar essa obra, você pode fazer a sua transferência. No final, eu vou dar o CNPJ, eu vou dar as contas, eu vou dar o
convênio com a lotérica, para que você que quer ajudar essa obra, e você quer que essa programação continue, você possa aí nos dar aí a contribuição, devolvendo os seus dízimos, devolvendo as suas ofertas. Seja fiel. Eu estou recebendo tão pouco. Seja fiel no pouco, para que o Senhor Deus possa te colocar no mundo. Amém? Meus irmãos, vamos para a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. O título da nossa mensagem de hoje, irmãos, é oportunidade. Ao longo da nossa vida, ele vai nos dando oportunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Pastor, eu já perdi muitas oportunidades. O que é que eu faço? Meus amados, creia que Deus é Deus poderoso para dar uma nova oportunidade. É só a gente lembrar de nosso pai na fé, Abraão, né? Abraão seria um pai de uma grande nação, mas Abraão perdeu a oportunidade, deixou de ouvir a voz de Deus, ouviu a voz de Sara. Sara deu a sua concubina, Agar, nasceu Ismael, o filho da carne. Dali veio uma contenda dentro da família, veio algo ruim, né? Biblicamente falando, Deus ficou 13 anos em silêncio com Abraão, né, mas assim, irmão, Abraão não largou a comunhão com Deus, continuou firme. E Deus mais na frente deu a ele uma nova oportunidade. Mostrou para ele que ele não seria mais pai de uma grande nação, ele seria pai de muitas nações. Então, o nosso Deus, irmão, quero que você entenda isso. Ele não é um Deus mesquinho. Ele não é um Deus, meu querido, que quer tirar o menor para você. Não, ele é um Deus que quer te dar o mais, que ele quer te fazer grande. Vamos começar na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos começar a partir do versículo 8, por favor. 1 de João 1, 8. Olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Todos nós, irmãos, somos homens e mulheres pecadores. A grandeza de Deus é imensurável. O amor de Deus, a dimensão do Senhor, nós não conseguimos dimensionar o que é o Senhor Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, uma coisa que eu sei: quanto mais você se santifica, quanto mais você se limpa, quanto mais você quer andar na verdade, mais você vê o quão falho você é. O nosso Deus, ele é tão puro, ele é tão grande, e como diz Isaías, né? Nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios, né? E nossos lábios são impuros, né? Então ele diz, olha, eu vi o meu Senhor, eu estou perecendo. A grandeza de Deus, a santidade de Deus é algo imensurável. Nós não conseguimos dimensionar. Mas quando nós temos a compreensão da nossa pequenez, da nossa necessidade da palavra de Jesus, da nossa necessidade de comunhão com o Senhor, de aprendizado com o Senhor, a gente vai crescendo, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É a mesma coisa, a gente tem que olhar para nós, meu pai, tem coisas que eu faço de errado e nem me dou conta, né? Eu nem entendo. Eu acho que é o Salmo 19, versículo 13. Vem aí, por favor, Salmo 19, 13, né? Não é esse não. Deixa eu olhar aqui para você. É uma palavra que o Senhor nos dá, irmão, muito forte. Deixa eu trazer aqui para você, para que você possa entender. Deixa eu ver aqui onde é que está. Para que você possa entender a grandeza do Senhor Deus, né? A grandeza do nosso Deus, que é algo imensurável, meus irmãos. Preste bem atenção. É Salmo 19, versículo 12. Errei por um. Salmo 19, 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Você tem condições de colocar aí, Mauri, a Bíblia atualizada? Por favor, põe esse mesmo versículo na Bíblia atualizada. Presta atenção, tá? Às vezes a Bíblia corrigida, ela tem um português mais arcaico e tem coisas que a gente tem dificuldade de entender, né?
que possa discernir as próprias faltas. Fica mais fácil a gente entender, né? Então tem coisa, irmão, que nós fazemos errado e que nós não conseguimos discernir. Deixa eu falar para vocês por experiência própria. Eu era pastor, né? Estava aí atuando lá no estado de Sergipe, e eu comecei a passar mal, eu comecei a ter uns problemas, a coisa não ficou boa para o meu lado. Eu sabia que maldição sem causa, ela não se cumpre, né? Eu digo, Jesus, tem alguma coisa errada. Aos meus olhos está tudo certo, mas o Senhor sabe. E aí, meus irmãos, eu me retraí um pouco mais, né? E bem ali passei a dedicar um tempo maior à leitura da Bíblia, à oração, ao louvor, à adoração, né? E eu comecei a entrar na presença de Deus 2, 3, 4, 5 horas, né? E ali fui buscando de Deus, e Deus começou a me abrir o entendimento. Porque assim, não são os grandes pecados, mas são os pequenos pecados. São a nossa personalidade, né? É como diz lá tá lá em Eclesiastes, né? Que a palavra do Senhor declara aqui em Eclesiastes. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Eclesiastes, deixa eu ver aqui, tá? Só um minutinho. Cadê Jesus? Eclesiastes 8:5, por favor. Eclesiastes 8:5. Olha o que diz aqui. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, muitas vezes, e eu já pequei muito nisso, né? O modo. Eu sou uma pessoa muito simples, direta e objetiva, mas só que a gente convive no meio de pessoas de todo tipo. Tem aquela pessoa que é mais romântica, tem aquela pessoa que é mais melancólica, tem aquela pessoa que é mais, podemos dizer, polida, né? Porque assim, né? Eu vim do meio, né? Que você está ali trabalhando. Se você está trabalhando, está todo mundo naquele intenso negócio, né? Eu não aprendi, né, a falar, por favor, faz aquilo. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todo mundo está no mesmo objetivo. Então, o que é obrigação, eu não acho que eu tenho que pedir, eu não achava. Eu não achava que eu tinha que pedir por favor. Então, muitas vezes eu era muito direto. Faz isso, faz aquilo, pá. Mas só que eu vi que tinha gente que se magoava. Porque mesmo a obrigação da pessoa, a gente tem que pedir, fulano, por favor, você pode fazer isso? Fulano, por favor, você tem condições de obedecer ao que o Senhor Deus mandou você fazer? Então eu comecei a compreender isso. A pessoa às vezes não entende a grandeza que é de estar servindo a Deus. Então, aquele que é sábio, ele discernirá o tempo e discernirá o quê? O modo. Porque às vezes o seu modo de agir não está sendo modo, não é que você esteja errado, mas como você começa a pegar esse pessoal, pescocinho de porcelana, muito educadinho, então você tem que andar. Está lembrado de Paulo? Ele fez de tolo para ganhar os tolos, fez de sábio para ganhar os sábios, né? Então a gente tem que se fazer, a gente tem que, como se diz, né, dançar conforme a música, né? Eu que já convivi em casa de muitos filhos, então eu tinha que discernir cada filho, que forma eu vou tratar cada filho. Esse filho eu vou tratar de que forma, esse outro eu vou tratar de que forma, esse outro. Então a gente tem que saber o tempo e o modo. Se você é uma pessoa sábia, se você guardar o mandamento, não experimentará nenhum mal, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então Deus mostra para você o tempo e o modo, a maneira, tá? O versículo 6, por favor, para você entender mais. Porque para todo propósito há tempo e há modo. Não é tudo igual. Não
Aí a gente vai entrar muito profundo, né? Mas eu não vou, só vou dizer para você, se você ler lá em Pedro, né? A multiforme graça de Deus. Não é só de um jeito, né? Não é só Israel, não tem só a tribo X. Israel tem 12 tribos, são 12 portas diferentes. Não tem só a igreja da graça. Louvado seja o Senhor pelas muitas igrejas que Deus tem, para que cada segmento possa ser tratado com qualidade por cada um de nós. Eu vejo a igreja da graça como uma igreja evangelista, como uma igreja que puxa aquela pessoa do caminho do inferno, que puxa aquela pessoa, irmãos, da garra do diabo, que quebra as maldições, que desliga, né? Nós somos uma igreja de libertação, mas também nós somos uma igreja de ensinamento da palavra, de você entender. Também nós somos uma igreja, irmãos, de você receber o batismo no Espírito Santo, de você ser cheio da plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Então, se a gente não conseguir discernir o tempo e o modo, então voltando lá, por favor, Salmo 19, versículo 12, deixa eu entrar um pouco mais aqui. Quem pode entender, vê a atualizada, por favor, meu querido. Obrigado. Atualizada, obrigado. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Então a gente tem que discernir as próprias faltas. E Deus pede isso para nós. Mas pastor, tem coisas que eu não conheço discernir. Aí entra a segunda parte. Absolve-me das que me são o quê? Ocultas. Então tem coisas, irmão, que a gente acha que está fazendo certo, mas a gente não está. Tem pessoas, irmão, a pior coisa que tem é a falsidade. A melhor coisa que tem é viver com gente verdadeira, né? Tem pessoas que você está convivendo com ela está para você rindo, mas só que ela não está gostando, e ela não tem a maturidade de chegar para você e dizer, fulano, não estou gostando do seu jeito, da maneira que você está falando. Não, ela está ali falsamente com você. Mas depois, quando você sai, ela começa a falar mal de você. Na primeira oportunidade que ela tem, ela lhe trai. Ela lembra de Judas? Estava ali pertinho de Jesus, mas traiu, né? Traiu o Senhor Jesus. Então, infelizmente, os Judas estão por aí. As pessoas estão aí, né? O Salmo 101, versículo 5, acho que eu não sei se é 6 ou é 5. Põe aí, por favor. Ao que as ocultas, bota na corrigida, por favor. Isso, obrigado. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem um olhar ativo e coração soberbo, não o suportarei. Versículo 6, por favor. Os meus olhos procurarão quem? Os fiéis da terra. Para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, esse o que? Me servirá. Versículo 7, por favor. O que usa de engano, olha que coisa muito séria, não ficará dentro de quê? Da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante o quê, irmão? Meus olhos. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é algo muito sério, que infelizmente tem muitas pessoas que estão debaixo dessa ação do inferno, dessa ação de Satanás. Então, vamos voltar lá, por favor. 1 de João 1,8. Vamos lá voltar, por favor. 1 de João 1, versículo 8. Isso, vamos aqui. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não existe verdade em quem? Em nós. Versículo 9, por favor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos o quê? Perdoar os pecados e purificar de toda o quê? Injustiça. Agora, observe. Se dissermos, se confessarmos. O se, conjunção condicional, depende de você. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Versículo 10, mais uma. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo o quê? Mentiroso. E a sua palavra não está em quem? Em nós. Irmão, quando a palavra está em nós, a gente reconhece a nossa pequenez.
A gente reconhece os nossos erros. 1 de João 2,1. Que maravilha. Meus filhinhos, olha, ele não está falando com gente estranha, está falando com gente do reino dele. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, quem? O justo. Aleluia. Vamos lá para 2 Crônicas 33. Vamos ver essa palavra em ação. 2 Crônicas 33, né? 2 Crônicas 33. Ontem eu estava numa reunião ministerial com o nosso pastor Guilherme de Melo, e essa mensagem Deus me deu na hora que ele estava pregando lá. Deus é maravilhoso. E Deus me levou essa mensagem, né? Então, vamos lá. 2 Crônicas 33, versículo 1 em diante, diz o seguinte: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então, observe bem que era uma criança, né? Começou a reinar, imaturo, sem direção, sem maturidade, né? Às vezes isso acontece conosco. A imaturidade é a pior coisa que tem, porque quando a gente está no caminho correto, olha, tranquilo. O que é que o Senhor Deus disse? Ensina a criança o caminho que deve o quê, irmão? Andar. Quando crescer, não se desviará. Mas quando a pessoa ela é imatura, jovem, que aprende errado, aí é uma situação muito difícil. Por quê? Porque a visão dela é uma só. Ela só sabe a coisa errada. Você vê o que é que o Satanás tem tentado fazer com a humanidade. Satanás tem tentado, e a gente está vendo isso acontecer, que o errado seja certo. E o que o certo é o quê? Errado. Então tem muita gente, irmão, incorrendo desse negócio. O que o diabo quer é que o pecado vire lei, né? É triste a gente ver juízes fazendo coisas aí abomináveis, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos. É triste a gente ver as pessoas que deveriam nos dar um padrão de honradez, de sensatez, mas totalmente errado. E também é triste a gente ver, né, pessoas de idade, velhas, dando conselhos aí, irmãos, abomináveis diante de Deus. Nosso país se deparou, né, uma situação muito séria, daquela criança de 10 anos que foi engravidada por um parente dela. Olha que coisa séria. Houve um erro, mas um erro não pode justificar outro erro. Se Deus deu a estrutura para um ser humano engravidar, ela já tem a concepção do corpo para sustentar aquela gravidez. Deus não seria um louco de colocar uma estrutura, né, numa pessoa que ela não tivesse condições. Não seria uma gravidez para a pessoa morrer. Entendeu? Então, pastor, mas é muito nova. Mas um erro não pode justificar o quê? Outro erro. Foi o que aconteceu. Houve um erro? Sim. Mas aí, ao meu ver, biblicamente falando, existiu outro erro. Porque tirou-se o quê? A vida. Então, o que é que estou vendo aqui? Erro sobre erro. Um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Então, a gente tem que entender justamente isso. Eu errei. Cometi o primeiro erro. Isso não me dá condições nem parâmetro para continuar o quê? Errando. Se eu erro, se eu cometo o primeiro erro, eu tenho que me arrepender. Eu olho para o meu passado, né? Louvado seja o Senhor, que Deus não leva em conta o tempo da minha ignorância. Eu fiz tanta coisa errada, meus irmãos. Eu tive tantos relacionamentos que não eram corretos. Eu me envolvi com tantas coisas, com drogas, com roubo, com prostituição, com adultério. Ixi, eu fui enumerar para vocês, meus irmãos, mas tudo isso faz parte do meu quê? Passado. O que aconteceu no meu passado pertence a Deus. Eu não tenho condições de
remexer no meu passado, mas eu tenho condições de mexer no meu presente para me dar um futuro. E o meu presente é a santidade. O meu presente é a comunhão com Deus. E eu olhar para as pessoas coitadas que cometeram os mesmos erros que eu cometi e ajudar essas pessoas. A palavra do Senhor diz que com a mesma consolação que eu fui consolado, eu devo consolar outras pessoas. Então, naquilo que eu errei, naquilo que eu pequei, naquilo que eu fiz de errado, eu não tenho que ter prazer, né? Como o nosso pastor Jaime, que foi um alcoólatra, ele declara, né? Quando eu passo pelo um bar, por um local, por um supermercado, pelas prateleiras de álcool, eu não fico ali, Jesus me segura, ai que vontade. Não, aquilo faz parte do passado dele. Hoje, aqui dali, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai ajudar outros alcoólatras a sair do vício, do mesmo jeito que Deus tirou ele do vício. Então a gente tem que entender isso, né? A gente não tem que se martirizar pelo nosso passado. Não, o passado está no passado. Jesus, estou arrependido, não te conhecia, fiz o que me... Porque assim, o pecado dá prazer. Se não desse, ninguém não pecava. Mas a pessoa sente prazer no pecado. Ela sabe que é errado, mas ela sente prazer. Ela sabe que aquilo não está correto, mas ela sente prazer, né? É coisas absurdas. Então, vamos aqui, vamos nos ater à palavra. Então, ele era jovem, começou a reinar, e 55 anos reinou. Então, ele teve um reinado longo, olha só. Ele teve um reinado grande. O versículo 2, por favor, diz: e fez o que era mal, olha que coisa triste. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de quem? Irmão, de Israel. Irmão, eu fiz o que era mal. Você também fez o que era mal. Nós estávamos no pecado. Palavra do Senhor, põe aqui na tela 1 de João 1,19, por favor. 1 de João 1,19. Ele diz... 1,19. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 19, por favor. Mas... 1 de João, filho, está em 1 de Pedro. De vez em quando o computador dá enganchada, tá, irmãos? Um pouco de paciência, por favor. Isso, 19, por favor. Primeira de João 1,19. Deixa eu abrir aqui na Bíblia para ler para vocês, tá? 1 de João, capítulo 1, versículo... meu Deus, não é 1 de João não, tá certo, meu filho. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. É o pastor que também está abençoado. Ei, Jesus, agora, obrigado, meu filho. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está onde? No maligno. Então, as pessoas estão no erro. As pessoas estão no maligno. Nós estávamos no erro, nós estávamos no maligno. Mas, deixa eu abrir aqui para não estar falando besteira para vocês. Ei, Jesus amado. Ai, Jesus querido. Atos 17, versículo 30, por favor. Atos 17, 30. Ei, pastor, o senhor está uma benção, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha só. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de quê? Da ignorância. A ignorância aqui não é estupidez, não é grossura. A ignorância aqui é a falta de saber, de conhecer, de entender, de discernir o que é certo e o que é errado. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que o quê? Que se arrependam. Por isso que, está lembrado de João, antes de Jesus vir, arrependimento. Para que Jesus venha na plenitude, é preciso arrependimento. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida, que não ainda recebeu o batismo no Espírito Santo. Você que não tem ainda a evidência do dom de línguas. Às vezes tem certas áreas de você que está faltando arrependimento. Que você não se arrependeu completamente. Que você não reconheceu
que naquela área você era uma pessoa pecadora, uma pessoa que precisa da ajuda do Senhor. Então, a palavra do Senhor, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Volta lá, por favor. Segundo Crônicas 33, estamos no versículo 2. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. 3. E porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, deuses, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Olha só. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. 5, por favor. E edificou altares a todo o exército dos céus em ambos partes da casa do Senhor. Versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos. Isso aqui é muito triste, me dá uma dor no coração. E fez passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E aqui, irmão, a gente vê essa realidade acontecer. Quantos pais, homens e mulheres, têm prazer, né, de fazer, mas depois pega os seus filhos e joga nas costas dos avós, nas costas dos irmãos, e querem viver uma vida de solteiro, como não tivesse o quê? Filhos. Está assim de gente desse jeito. Ah, esse meu filho foi um erro. Foi um erro? Por que você fez a coisa errada? Por que você não fez a coisa que era certa? Então, assim, a gente tem que parar um pouco, né, e pensar nisso. A palavra do Senhor é bem clara. Um relacionamento íntimo entre homem e mulher só deve ser feito depois do casamento. O que é que a gente vê aí? A fornicação. O que é que a gente vê aí? O adultério. E pior, né? E tem coisas piores que são abominações, o relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher, coisa muito séria, meus irmãos. Então, o que Deus quer? Arrependimento, que você reconheça seus erros, que você veja, né? Então, a gente tem que abrir os olhos, irmão, para não cair nesses erros que o inimigo tem colocado, né, na vida das pessoas. Diz aqui o texto sagrado, fez ele passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos de quem? Do Senhor, para o provocar o que, irmão? A ira. Olha que coisa séria, meus irmãos. Então, esse é o retrato de muitas pessoas. Esse era o meu retrato, esse era o seu retrato, esse era o nosso retrato, antes de conhecermos a quem? A Jesus, aquele que está pronto para nos ajudar. Amém, meus amados? Então, esse era o Manassés. O versículo 7 diz para nós, também pôs uma imagem esculpida, ídolo que tinha feito na casa de Deus. Deixa eu aqui aprofundar isso aqui. Casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Por favor, coloca aqui 1 Coríntios 3, 16 e 17, por favor. Primeira carta aos Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? É você a casa de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o que? É santo. Então, observem bem que você é a casa de Deus. O Senhor Deus fala em Ezequiel 14, versículo 3. Preste atenção, por favor. Ele diz, filho do homem, está falando comigo e com você. Estes homens, não importa quem, levantaram os seus ídolos aonde? No seu coração. Quando você levanta um ídolo no seu coração, o que é que ele se torna para você? E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Mas quando eu coloco um ídolo, por exemplo, né, um time de futebol, tem gente que mata e morre pelo time de futebol.
um artista, um ator, a placa da igreja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Aí quando coloca o neto, o filho, o avô, o pai, a mãe, quando coloca uma casa, um bairro, um local, eu adoro isso. Não, o único que é digno de adoração é o Senhor Jesus. Mas quantas pessoas estão aí colocando ídolos no seu coração? Não são pessoas que vão adorar uma imagem de escultura, mas vão colocar coisas mais importantes do que Deus. É aquela pessoa que estava pronta no domingo de manhã ou domingo de noite. Domingo é o dia do Senhor. Ela estava pronta para sair. Mas quando ela ia saindo, lá vem o seu filho, lá vem o seu irmão, lá vem alguém da sua família. E aí, rapaz, você estava saindo, eu estava indo para a igreja, mas você chegou, eu não vou mais. Não, você tem um compromisso com Deus, amar a Deus acima de quem? De todas as coisas. Rapaz, me perdoa, eu estou indo para a igreja, mas eu convido você para ir comigo. Você lá vai encontrar alguém que é muito mais importante do que eu, que é o meu Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me dê esse prazer de você ir comigo à casa do nosso Deus. Então, você pode tornar aquele momento uma oportunidade grande de você levar uma pessoa a Cristo. Mas muitas vezes não é isso que acontece com cristãos. Com cristãos. Não quero nem falar das pessoas do mundo, quero falar dos cristãos, dos dentro da casa do Senhor, que falam a coisa e aí o Senhor diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, às vezes, o que a pessoa fala, o que a pessoa faz é totalmente diferente. Aí o Senhor vai profundamente, é sepulcro caiado. Olha que coisa séria. Então, muitas vezes, nós temos colocado os ídolos dentro do nosso coração. Isso vão ser tropeço. E queremos interrogar Deus, questionar Deus, mas, meu Deus, por que eu tenho orado e o Senhor não tem me respondido? Mateus 13 fala algo muito sério. É com muito temor, meus amados, que eu falo, quando eu estudo a palavra do semeador. Deus não está falando de pessoas estranhas, não. Deus está falando de pessoas dentro da casa dele. Em Mateus 13, nós temos ali 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. Irmão, das 4, 3 são reprovadas. Se a gente for pegar essa média, se você for lá, digamos que uma igreja tenha 400 pessoas, das 400, 300 estão ali reprovadas. Só 100 vão estar salvas. Olha que coisa séria. Que coisa muito séria. Ele diz em Mateus 13, versículo 13, 14 e versículo 15, preste atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13, 14 e 15. Olha só. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. 14, por favor. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Agora vem o que Deus chama a atenção. 15. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta. E quando você se converte, o que é que acontece? E eu o cure. Então, tem muita gente, meu Deus, eu tenho orado, mas nada tem acontecido. É porque, se você analisar, você não está convertido. Às vezes você é um frequentador de igreja, você é um convencido. Me perdoe, tá? Me perdoe, não estou aqui para criticar ninguém, por favor. Ande na sua fé. Mas é muito triste. Eu tenho dito para as pessoas, quer um lugar seguro, vem para a igreja. A igreja não tem ninguém. Você vai no supermercado, está cheio de gente. Você vai no banco, está cheio de gente. Você vai na praia, eu estou aqui perto da praia de Boa Viagem, é lotada de gente. Você vai em todo canto, todo mundo vai em todo canto. Mas na igreja? Não, na igreja eu não vou, porque eu posso pegar coronavírus lá.
Preocupa não, pode vir, não tem ninguém. O governo garantiu pelo menos 30% do que nós... Se eu olhar aqui na minha igreja, as cadeiras estão vazias. E isso é todos os dias, até mesmo no domingo. Até mesmo domingo. O horário que dá mais um pouquinho mais de gente é à noite. Mas de manhã, de tarde, 30% das cadeiras que eu tinha, só 30% vazia. E isso não é só na minha igreja, não. Isso é um dito comum entre todos os pastores. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Muita gente dentro da igreja, poucos convertidos. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos são o quê? Escolhidos. Se você ler as 7 cartas do Apocalipse que fala das igrejas, você vai ver em cada uma delas o Senhor coloca ao que vencer. É sinal que muita gente não vence. Entendeu? Não vence. É triste isso. 4, ele fala nessa parábola. Só uma é aprovada. Você lembra de Gideão? 32.000. Só 300 ouviram a voz do Senhor. 31.700 pessoas reprovadas. Aí você vai para Noé. Prega 120 anos. Se você analisar direitinho, somente Noé foi o que realmente foi. Foi levado a mulher, foi levado os filhos e as noras. Foi empurrado, vai lá, né? A gente diz, né? Foi salva 8 pessoas. Glória a Deus, né? Mas o resto da humanidade que tinha naquela época, onde foi? Onde ficaram? Então, irmãos, em nome de Jesus, o que Deus quer hoje? Qual é o título da mensagem? Uma oportunidade que Deus está te dando de você se reconhecer. Vamos voltar aqui, 2 Crônicas 33, paramos no versículo 6, por favor. Vamos para o versículo 7. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa de Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 8, por favor. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Para. O que é que a palavra, o que é que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? O que é que Deus tem te pedido? Ah, pastor, Deus tem me pedido para eu ir orar. Vá. Deus tem me pedido para eu visitar alguém. Vá. Deus tem me pedido para que eu pegue o meu celular e para minha família eu dê uma palavra. Faça isso. Às vezes a gente reproduz tantas besteiras, tantas coisas que não vai levar a lugar nenhum. Meus irmãos, é tempo de pregarmos. Não importa quem é você. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem é o teu mundo? É as pessoas que você convive. Ah, pastor, eu tenho vergonha, eu sei tão pouco. Ele não sabe nada. O pouco que você sabe, diante de quem não sabe nada, já é grande coisa. Tem pessoas, irmão, que não somos nós pregadores que vamos alcançar. Tem pessoas que é você que vai alcançar. Tem pessoas que ela nunca vai me ouvir, mas ela vai ouvir você. Só depende de você. Eu briguei muito com o Senhor. Quando Deus me chamou para a obra, eu queria ser empresário. Eu tinha minha empresinha, eu estava ali caminhando. Eu dizia: Jesus, eu não sei, eu sou meio tosco, Jesus. Eu sou meio bruto, eu não sei falar com as pessoas. O Senhor sabe que eu pago gente para poder fazer locução. Eu trabalhava com eventos. Eu pagava a gente para poder falar no microfone. Tinha gente que ganhava dinheiro meu para poder falar. Eu poderia pegar o microfone e falar, mas eu me achava capaz. Então eu pagava alguém para falar. Hoje eu prego para quem quer que seja, né? Já fiz show da fé com missionário com 30, 40, 50 mil pessoas sem nenhum problema. Então, é isso que você tem que entender. A palavra do Senhor diz, vamos voltar aqui, por favor. Conforme toda a lei, estatuto e juízo dados pelas mãos de Moisés. Hoje nós temos a palavra completa. Versículo 9, por favor. E Manassés tanto fez, olha só, errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram o quê?
pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, grava bem isso. Ele fez errar e ele fez o que? Pior. Fez errar e fez pior. Mas preste atenção. Versículo 10. O que é que nós vemos aqui? O amor imensurável do Senhor Deus. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém o que? Não deram ouvidos. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Hebreus capítulo 1, versículo 1, por favor. Preste atenção aqui, ó. Olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, a mim e a você, falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho? Não é o Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz, põe aqui, João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Apocalipse 19:13. Preste atenção aqui, por favor. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Se você, porque não dá tempo, se você ler todo o contexto, você vai ver, irmão, que estamos falando aqui de Jesus Cristo na volta dele. Então Jesus é a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia declara, volta lá para 2 Crônicas 33:10. É por isso que a palavra de Deus, que os olhos do Senhor serão como chamas de fogo, né? Apocalipse fala sobre isso. A palavra de Deus é como fogo. A sua boca vai sair uma espada de 2 gumes. É o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu e você temos que nos achar na palavra. Vão lembrar de Jesus? Hoje essa palavra se cumpriu em seus ouvidos. Jesus falou da palavra. Jesus é a palavra. Eu e você temos que ser a palavra. Estão lembrados? Põe aqui na tela Marcos 1, versículo 23 e 24, por favor. E estava na sinagoga deles um homem com espírito que imundo, o qual exclamou dizendo, preste atenção agora, versículo 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Irmão, o demônio, o diabo, tem que olhar para mim e para você e dizer a mesma coisa. Ah, que temos contigo, José Hilton Batista. Eu não tenho que ter nada com o diabo, nem ele tem que ter nada comigo. Vieste destruir-nos. Isso, João 14:12. Na verdade, vou dizer que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, nem fará maior do que essa. Se eu sou filho de Deus, eu estou aqui na terra, no nome de Jesus. Põe aqui, rapidão, Marcos 16:17. Marcos 16:17. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Olha o tempo do verbo expulsar. Expulsarão. É você que vai expulsar os demônios. Estão lembrados? Mateus 10:1. Põe aqui rapidão, Mateus 10:1. E chamando os seus 12, os 12 já foram. João 15:16 diz que ele nos escolheu. Somos discípulos, seguidor, aprendiz. Deu-lhes poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem. Né? Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpente. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Estão lembrados? Quem foi que enganou Eva? A serpente. Quem é que está atrás da serpente? O diabo. Entendeu? Então nós temos que compreender o poder que Deus nos deu. A unção, a capacidade. Então, Marcos 1:23, vamos continuar lá para terminarmos. Marcos 1:23. 24, por favor, perdão. Vieste destruir-nos. Sim, eu e você temos que destruir a força do mal. Pensei quem és. Quem é? O santo de Deus. Está lembrado? Sede santo porque eu sou o quê? Santo. Sem santificação ninguém o quê? Verá a Deus. É isso que você tem que entender. Então, volta lá, por favor. O Senhor Deus mandou a palavra. Olha, Manassés, você viu, fez pior. Fez pior. Manassés era uma desgraça. Fez errar muito mais. Fez pior. Mas mesmo assim, Deus falou para ele. Deus enviou a palavra. Jesus está aí, meus irmãos, para todo mundo.
Hoje nunca se pregou tanto a palavra de Deus, a liberdade de culto que nós temos hoje. Você coloca a televisão, tem vários homens de Deus pregando. Você liga a rádio, tem várias estações de rádio. Em cada esquina praticamente tem uma igreja, tem vários tipos de igreja. Se você não gosta do meu perfil, da linha que Deus me usou, do rumo que Deus me deu, tem tantas portas para você bater. Casas de Deus, Assembleia de Deus, Igreja Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, e tantas outras que eu podia falar aqui. Busca a Deus, irmãos, uma igreja que pregue realmente a palavra do Senhor. Né? Eu digo aqui para os meus membros, se você chegar aqui com tempo, Deus abençoe vocês, eu não tenho tempo. Eu tenho aqui um compromisso com aquilo que o Espírito Santo vai me dando. Pastor, cadê o seu esboço? Eu não tenho esboço nenhum. Hoje nem esboço eu tenho. O Espírito de Deus vai me dando e vou dando para vocês. Então é isso que nós temos que entender. A palavra do Senhor diz, não deram ouvidos. Versículo 11. O salário do pecado é o quê? É a morte. O dom gratuito de Deus é a vida, o quê? Eterna. Não é que Deus quis, mas claro que há uma permissão do Senhor. Hoje nós temos a revelação completa. Nós sabemos que quem rouba, mata e destrói é quem? É o diabo. Então a palavra diz, pelo que o Senhor trouxe sobre eles, naquele tempo ele colocava tanto o bem como o mal, tudo nas contas de Deus. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria. Claro que Deus permitiu, né? Os quais prenderam Manassés entre os espinhais. Olha que coisa séria. Preso entre espinho, espinho fura, machuca. E o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Babilônia, cidade do pecado, do erro, né? Da prostituição, do adultério, por aí vai. 12, por favor. E ele, angustiado, a angústia tomou conta dele, orou. Olha que coisa linda. Orou. Estão lembrados? Arrependimento. Orou deveras, né, insistentemente, a quem? Ao Senhor, seu Deus. E o que? Humilhado. Estão lembrados? Põe aqui 1 de Pedro 5,6, por favor. 1 de Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele o quê? Vos exalte. Olha que coisa linda. Ô irmão, só depende de você. O que é se humilhar, pastor? É deixar de fazer o que você acha, o que você pensa, para fazer o que Deus quer de você. O que é que eu achava, o que é que eu pensava? Eu queria continuar com a minha empresa. O que é que Deus queria para mim? Que eu servisse a Ele. Hoje eu louvo a Deus, digo, meu Deus, eu sou um privilegiado. Eu tenho o Senhor como meu patrão, estou aqui fazendo a tua vontade. Irmão, não tem coisa melhor do que isso. Voltando lá, por favor. 2 Crônicas 33, 12, por favor. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de quem? De seus pais. Versículo 13. E ele lhe fez o quê? Oração. E Deus, olha só, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E Deus se apracou para com ele. Meus amados, preste atenção. Põe aqui, por favor, Miqueias, capítulo 6, aliás, Miqueias 7, 18 e 19. Deixa eu falar aqui com você. Irmãos, Deus não quer o teu mal. Por que o mal está vindo para você? Erro, pecado. Meu povo é destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Por favor, não fique chateado com o pastor. Bíblia não é desodorante para estar debaixo da axila, nem enfeite de casa. Bíblia é para ser lida e estudada. Se você pegar a minha Bíblia, é toda marcada, toda riscada, porque eu estudo a Bíblia. Sempre ensinei aos membros da minha igreja. Se a tua Bíblia é uma Bíblia rica, qual é que é a Bíblia rica, pastor? É aquela Bíblia que cada versículo tem embaixo vários outros versículos. Perca tempo, não é perder tempo, adquira conhecimento. Não tem que ter pressa para ler Bíblia. Você lê aquele versículo, por exemplo, aqui no meu caso, né? Em 2 Crônicas 33, 3, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares e balins, e fez bosque, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Aí tem uma letrinha aqui, em certas palavras,
E dessa letrinha tem aqui, olha, Deuteronômio 16, 21. Se eu for lá, vai falar algo sobre esse assunto. Deuteronômio 13, 3. Se eu for lá, vai falar algo desse assunto. 2 Reis 18, 4. 2 Crônicas 30, 14. 2 Crônicas 31, versículo 1. 2 Crônicas 32, versículo 12. Entendeu? Então, quando você começa a estudar, e homens de Deus, mulheres de Deus, dá para nós esses estudos adjacentes, quando a gente vai adquirindo conhecimento. Uma das funções do Espírito Santo é de nos fazer o quê? Lembrar. Estão lembrados? João 14, 26. João 14, 26. Põe na tela aqui, meu filho, por favor. João 14, 26, por favor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em todo o meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê? Lembrar. Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar e te lembrar. Ele pode. Porque ele me lembra? Porque eu li. Olha, eu nunca fui na China, então eu só conheço a China pela televisão. Mas eu já fui em Israel. Então eu me lembro de certos lugares que eu tive em Israel. Segundo lá os estudiosos, eu fui no local do templo de Eli, aonde a mãe de Ana, a mãe de Samuel, fez o pedido. Meu amado, quando eu cheguei ali naquele lugar, eu fui preparado para fazer um vídeo para os meus membros, eu não consegui gravar nada, porque era uma presença de Deus tão forte que eu só chorava. Eu sei a minha luta, eu que minha esposa passou. A minha esposa teve endometriose. Ela não era para ter filho nenhum. Mas a gente foi ali diante dos pés do Senhor. E do mesmo jeito que Ana pediu Samuel, nós pedimos. E Deus foi tão maravilhoso conosco que nos deu Samuel e nos deu Emanuel. E o médico dizia: rapaz, eu não entendo. Essa sua, ela falava para minha esposa, o doutor, né? Essa sua endometriose é para criar filhos. E geralmente a mulher fica estéril. Ele não sabia o Deus que nós servimos. Então, para mim, aquele lugar que eu fui lá, né? E quando eu cheguei em Israel, foi o primeiro lugar que eu fui. Aquele lugar que eu fui lá, irmãos, era uma presença de Deus. Tanto para mim como minha esposa. Deus sabe o que nós passamos. Deus sabe a luta que foi. Mas a gente está aqui para ajudar outras mulheres. Quantas mulheres estéreis já chegaram no nosso ministério? E eu com a minha esposa oramos, apresentamos e Deus deu o milagre para elas também. Porque com a mesma consolação que nós fomos consolados, nós temos que consolar outros. Então o Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus poderoso. Então a palavra do Senhor diz que Ele vai fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Mas desde que você estude. Voltando lá, Miqueias 7, 18 e 19, por favor. Volta lá, Mauri, por favor. Quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, olha só, e que te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira até quando? Para sempre. Porque tem prazer na benignidade, o ato de fazer o bem sem importar quem. Então, irmão, o que Deus mais quer, é esquecer do seu pecado, é esquecer dos atos errados que você fez. O que Deus mais quer é que você se arrependa, é que você seja uma nova criatura, que as coisas velhas passem, que tudo se faça novo, que você seja um filho, uma filha de Deus, uma pessoa santa, separada, uma pessoa com temor, com respeito, com obediência à palavra de Deus. Ele diz no versículo 19, por favor: tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Deus, o que Ele mais quer é isso. Meus amados, vamos voltar lá? 2 Crônicas 33, versículo 12, por favor. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Versículo 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica,
e tornou a trazer a Jerusalém cidade de paz. Mas quem era esse? Estão lembrados? Versículo 2. Põe aqui o versículo 2, por favor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 6, por favor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. Olha que coisa triste, meus irmãos. E usou adivinhos, agouros, feiticeiros, consultou adivinhos, encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Versículo 9, por favor. 9. E Manassés tanto fez o que? Errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fez o que? Pior. Olha que coisa séria, meus amados. Fez pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então, esse homem, versículo 13, perdão. Esse homem que Deus estava trazendo ele de volta a paz. Esse homem que Deus apracou para com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazer ele, era um pecador. Então, meu irmão, minha irmã, não importa quem é você, não importa o seu estado, não importa os seus erros, não importa nada que você esteja fazendo, o que importa é você abrir o seu coração. Esse Deus não mudou. Se ele fez isso com Manassés, ele faz com você. Se ele mudou a história de Manassés, ele muda a sua história. Como eu já mostrei para vocês, põe aqui na tela de novo. Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. O que você faz na ignorância, o que você faz na estupidez, o que você faz sem conhecer a Deus, ele não leva em conta. Mas a partir do momento que ele ensina você, ele espera que você ande no caminho errado. Mas, estão lembrados de Davi? Eu gosto de dar o exemplo de Davi, por quê? Davi errou. Era o tempo do rei estar na guerra, Davi estava em casa. Davi saiu. Quando viu a mulher lá tomando um banho, Davi cobiçou aquela mulher. Quem é essa? Ah, essa daí é casada, Davi. Mas traz ela mesmo assim. Aí trouxe. Teve relacionamento, adultério. Ela engravidou. Mandou trazer lá o seu marido, Urias. Fez de tudo para que o Urias caísse e deitasse com ela para dizer que o filho era dele. Urias não caiu. Né? Deus não passa a mão nos seus filhos, não. Não, Deus não tem acepção de pessoa, não. A alma que pecar, essa morrerá. Todo pecado traz consequência, meu irmão. Davi teve a consequência. Pegou com maldade, mandou uma carta, mandou colocar ele no fronte da batalha, tirou a retaguarda, Urias morreu. Foi e trouxe a mulher. O salário do pecado é a morte. O filho não vingou. Ele levanta, Deus não podia mais falar com Davi. Deus é um fogo abrasador. Se falasse com Davi, Davi ia morrer. Deus levanta o profeta Natã. Natã vai e mostra para ele. Esse homem é digno de morte. Ô rei, esse homem é o Senhor. Pequei contra o Senhor. Ele não foi igual a Saul, que não reconheceu o seu erro. Ele reconheceu. Deus disse, transpassei o teu pecado. Irmão, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus o quê? A misericórdia. A palavra mostra que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O que é que nós estamos vendo? Volta lá, 2 Crônicas 33:13. Manassés arrependido. Manassés reconhecendo Deus. Manassés mudando e Deus transformando a vida. Ele fez oração e Deus se apracou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é o que? É Deus. Meu amado, vamos voltar lá ao início. 1 de João 1, versículo 8, 9, 10, 2, 1. Se dissermos, 1 de João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em quem? Em nós. 1 de João 1, 8, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, tá?
1 de João 1, versículo 8. Então, querido, examine-se. Peça a Deus. Estou lembrado do Salmo 19, 2? Deixa eu lembrar para vocês aqui. Oh, meu Deus, não é Salmo, é 12, meu irmão. É 12, perdão. Salmo 19, 12. Isso, obrigado. Quem pode entender os seus erros, próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Bíblia atualizada, põe atualizada aí para entender melhor. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são o quê? Ocultas. Irmão, tem coisa que eu faço, tem coisa que você faz, que a gente não acha que não é pecado. Como eu falei para vocês, eu comecei a passar mal. Eu tinha um câncer. Eu digo, Jesus, como é que pode? Se levou para a minha enfermidade. Maldição sem causa não se cumpre. Eu fui diante do altar do Senhor. Não tinha grandes pecados, mas tinha as raposinhas que estragam todavia. O Senhor é perfeito, pastor? Não, perfeito é só Jesus. Mas eu comecei a me recorrigir. Eu tinha uma falta administrativa, tive que falar com o meu missionário. Eu tive que falar com a minha esposa. Eu tive que pedir perdão à minha igreja, os meus pastores, os meus auxiliares, os meus obreiros, pelo erro que eu estava cometendo. Mas eu achava que estava fazendo tudo certo. Mas quando a gente coloca a palavra do Senhor em ação, Deus limpa a gente. Então, 1 de João 1, 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 9, se, tudo é se, conjunção condicional, depende de você. Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é, o que é que Ele é? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda o que? Injustiça. 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em quem? Em nós. Olha que coisa séria. 1 de João 2,1. Ele está falando com você, meu irmão, minha irmã, é com você. Meus filhinhos, ele não está falando com gente estranha, não. Ele está falando com aquele que é filho dele. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. O bom é que ninguém peque. E se há uma conjunção condicional, alguém pecar, se alguém cometer um erro, alguma falha, temos um advogado para com o Pai. Quem é quem? Jesus Cristo, a palavra, que é o justo, que nos justifica. Vocês estão lembrados? 1 de Pedro 5,21? Põe aqui na tela, meu amado. 1 Coríntios 5,21. 1 Coríntios 5,21. 1 Coríntios 5,21. Aliás, 2 Coríntios 5,21. Ih, Jesus. Isso, obrigado. Aquele que não conheceu o que? Pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o que? Justiça de Deus. Romanos 3, 26. Romanos 3, 26. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja, ele quem? Jesus, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados, Deus está te dando uma oportunidade. Se arrependa, reconheça os seus erros, volte para a caminhada. Deixa eu falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não deixou de ser um filho de Deus, mas você está rebelde, você sabe, você está desviado, você está afastado. Esse caminho que você está é um caminho de morte. Você está privado de todas as bênçãos que Deus tem para você. O inimigo está aí roubando você, matando você, destruindo você. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você não reconhece os seus erros, as suas falhas? Eu quero orar por você. Só depende de você. Se é você que tem que confessar, é você que tem que deixar, é você que vai encontrar a misericórdia do Senhor. Os irmãos que estão aqui na igreja, vão ficar de pé, por favor? Os irmãos de casa, vamos aqui nos chegar diante do Senhor. Pai,
Em tua presença nós estamos. E como a tua palavra falou conosco. Meu Deus, a gente vê a tua grandeza. Manassés, me perdoe, meu pai, a expressão que eu vou usar, mas foi um crápula. Ele foi uma coisa terrível, meu pai. Manassés fez tudo para irritar o Senhor. A tua palavra diz que ele fez pior, que ele fez errar todo o povo. Meu Deus, mas na hora que Manassés reconheceu os seus erros, abriu o coração para o Senhor muda o cativeiro de Manassés. O Senhor traz Manassés para Jerusalém, cidade de paz. O Senhor traz ele, meu Pai, para voltar a ser rei, para reinar. Então, meu Pai, olha para mim, olha para os meus queridos irmãos. Meu Deus, tem coisa que nós achamos que estamos fazendo certo, mas o Senhor sabe o que é errado. Então, meu Pai, se tem algum caminho mau em nós que nós não conhecemos, se nós estamos fazendo algo que não é do teu agrado, se a gente está sendo omisso, se a gente está sendo preguiçoso, se a gente está sendo religioso, se nós não estamos sendo filhos amados do Senhor, se nós não temos buscado ao Senhor como deveríamos buscar, se nós não temos orado como deveríamos orar, se nós não temos nos consagrado como deveríamos nos consagrar, se a gente não tem ido aos pés da cruz como deveríamos ir, se a gente não está tendo a intimidade contigo como deveríamos ter, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Olha para nós, não nos deixe ser uma daquelas 3 pessoas que vão se perder, mas nós queremos ser uma boa terra, nós queremos dar fruto, uns 30, outros 60, outros 100. Nós queremos ser filhos amados, em o nome de Jesus. Nós queremos ter a comunhão com o Senhor. Nós queremos estar na tua presença, vivendo uma vida reta, uma vida santa, uma vida em comunhão. Meu Deus, desça fogo para queimar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Desça fogo e paralise toda a obra do diabo. Desça fogo e quebre o poder das trevas. E desligue as ações de Satanás. E paralise as obras que o inferno tem trazido na vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo, padecendo, não apenas desse vírus Covid, porque não tem só esse vírus. Tem outros vírus, outras bactérias, outros germes, outros fungos. Tem tantas doenças, Pai. Pessoas com câncer. Pessoas, meu Pai, prestes a ter um infarto, um ataque cardíaco. Pessoa prestes a ter um derrame. Quantas pessoas estão estressadas, nervosas, aflitas? Quantas pessoas estão endividadas? Meu Deus, não me sai da minha cabeça aquele nosso irmão médico que falou para mim: pastor, eu não estou atendendo muitos casos de Covid, mas eu estou atendendo muitos casos com as pessoas com problema na alma, pessoas com distúrbios psicológicos, pessoas que estão falindo, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão, meu Pai, sem renda, como aqueles nossos irmãos, como aquela irmã que o Senhor me lembra aqui, empresária, que ela estava vivendo apenas dos R$600, porque o comércio dela estava fechado, ela não tinha mais renda, como aqueles outros irmãos que falou que o que tinha gastado e que agora não podia nem ajudar a igreja em nada, porque ele não tinha nada, meu Senhor. Mas aquela pessoa era uma pessoa próspera, uma pessoa de posse. Mas, meu Deus, quantas pessoas estão desse jeito? Quantas pessoas estão aflitas? Nós estamos vendo aí tantos casos, se multiplicarem, de pessoas que estão aí agindo contra as crianças. E a tua palavra diz: deixe vir a mim os pequeninos. Quantas agressões estão acontecendo dentro da família? Marido espancando esposas, filhos sendo rebeldes com os pais, pais sendo rebeldes com os filhos, irmãos brigando entre irmãos. Meu Deus, pessoas sendo demitidas, empresas tendo que colocar as pessoas para fora, pessoas aproveitando a ocasião para roubar.
Meu Pai, eu levanto o clamor de perdão. Eu uso a autoridade que há no nome de Jesus para determinar e exigir que toda a ação do inferno caia por terra, que seja desligado as ações do diabo, que seja quebrado esse poder das trevas. Meu Deus, desça fogo dos céus e paralise toda a obra do inferno. Desça fogo dos céus e queime, meu Senhor, tudo aquilo que veio para roubar, matar e destruir. Tudo que o diabo tem trazido na vida deste homem e desta mulher, tudo que o diabo tem trazido sobre essas pessoas, que sejam completamente amarrados, acorrentados, desligados, que sejam paralisados. Meu Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, eu determino que a dor, a causa da dor, a doença, a causa da doença, a opressão, a depressão, a angústia, a tristeza, a mágoa, o ódio, a ira, a cólera, que toda a ação do mal, toda a ação do inferno, toda a obra do diabo na vida deste povo, em o nome de Jesus, na autoridade, no poder que foi dado ao nome de Jesus Cristo, se é mal, tem que obedecer, em o nome de Jesus, saiam e não volte nunca mais. Meu Deus, os pensamentos para as vidas das pessoas são pensamentos de paz. O Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Pai, é a tua palavra. Amado, desejo que te vá bem, como bem vai a tua alma. Então, meu Pai, que a paz do Senhor e o amor esteja sobre cada pessoa. Que todos digam amém e graças a Deus. Tome posse da bênção. Os irmãos que estão na igreja, pode sentar, por favor. A Albeira Luana, quem está aqui na igreja, a Albeira Luana vai passar aí com os envelopes. Quem puder ajudar, ajude. Se não puder, fique em paz. E os irmãos que estão em casa, eu vou dar para você o CNPJ da igreja, vou dar as contas do Bradesco, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Santander e da lotérica. Cada um faça conforme as condições. Saiba, tudo que vem à tua mão, 10% pertence a Deus. E a oferta é conforme Deus falar ao teu coração, que pode ser maior, igual ou menor do que o dízimo do Senhor. A palavra do Senhor, aqui mostra aqui para você o seguinte. Igreja Internacional Graça de Deus, CNPJ é 30 902 803 000100. Primeiro banco, Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472, conta corrente 56098, dígito 7. Caixa 0221, conta corrente 772627, dígito 5. Itaú, agência 0406, conta corrente 76526, dígito 3. E o Santander, agência 3795, conta corrente 013002392, dígito 4. E a lotérica, que você vai ajudar no nome do Show da Fé, o convênio é o 3091 2065. 3091 2065. Você nos ajudando, você manda para o nosso WhatsApp, DDD 81 3090 3300. 81 3090 3300. Meus amados, o pastor Joséilton vai ficando por aqui, lembrando a vocês, tá? Que sempre na sexta, quarta, sexta e domingo, por volta de 8, 8h30, hoje eu me atrasei um pouquinho, né? A gente está sempre trazendo essa live, domingo, 8, 8h10, a gente está começando essa transmissão para você ser abençoado. Amém, queridos? Então, vamos ficar de pé, os irmãos estão aqui na igreja, deixa eu abençoar vocês e abençoar o povo de casa. Pai, que a bênção do Senhor esteja na vida de todos. Tua palavra diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, eu darei para eles a bênção sacerdotal.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz e na bênção do Senhor. Fica na paz.